A fisioterapia, se eu dissesse que teria um slogan, é assim, é preservação e melhora do movimento. A fisioterapia, muitas vezes, ela acaba sendo muito contra a cirurgia. Eu tô aqui para operar, mas se puder não operar, eu vou achar melhor. Geralmente, a partir de quantos graus que é necessário ter esse olhar cirúrgico? Paciente, criança, adolescente que está crescendo rápido, normalmente a escoliose piora rápido. E aí você vê um cirurgião que quer meter ali 25, 30 parafusos e vai tirar o movimento. Então a gente também precisa pensar nisso. E vamos lá para mais um episódio do nosso podcast, o RCA Podcast. Meu nome é Valquíria Fernandes, eu sou a host desse podcast. E hoje a gente tem um convidado super especial, um médico que ele é especialista no tema de escoliose. Então, se você quer aprender mais sobre isso, fica com a gente que eu vou aqui apresentar o nosso convidado. Nosso convidado ele é médico desde 2013, médico pela UFRN. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, também é membro da Sociedade Brasileira de Coluna e especialista em escoliose pela SRS. Depois eu peço até para ele explicar as siglas aqui, porque o negócio é em inglês. Eu quero convidar aqui ele para falar aqui para a gente sobre esse tema muito especial, Anderson Matos. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Val. Eu que agradeço, né, esse honroso convite de estar aqui conversando com um assunto bem relevante para a nossa sociedade e que a gente gosta bastante, né? A gente é o que a gente faz repetidamente, né? Com excelência, e quando a gente conversa sobre assuntos que a gente gosta, a tendência é que a gente forneça cada vez mais o melhor para a nossa sociedade. Com certeza. Anderson, eu vou começar com uma pergunta que eu não sei nem se você vai saber responder, cara. Eu não sei se você conta. Quantas cirurgias você já fez? Eu tenho contado depois que eu voltei para Natal, especificamente de escoliose, né? A gente está chegando aí na 110ª cirurgia de escoliose. E outro dia eu conversei contigo antes da gente marcar o podcast e eu perguntei, né? Você me falou que ia ter uma cirurgia de um dia inteiro. Em média, quantas horas demora uma cirurgia de escoliose? Ultimamente a gente tem recebido casos bem desafiantes, né? A escoliose, eu costumo dizer, ela é um mundo. Sim. Diversos tipos de escoliose, né? E como a gente está num estado onde, quando eu voltei em 2020, não existia um serviço do SUS, né? que operasse esses pacientes. Então a fila estava muito, muito represada. Então os casos foram se agravando. Então esses últimos 3, 4 meses a gente tem operado bastante caso complexo, complicado, curvas acima de 100 graus. Então essas cirurgias chegam a durar 8, 9 horas. Se a gente pegar 9 horas vezes 100 cirurgias aí, já vai dar 900 horas em pé ali no centro cirúrgico. É muita coisa. É muita coisa. Mas as horas passam, né? E é como eu digo, né? Em casa, você não cansa de ficar em pé ali 9 horas. Às vezes a gente nem percebe, né? Está tão focado em resolver aquela situação, aquele problema, que ali às vezes vira até uma diversão. Puxando até do final para o começo, vamos dizer, porque a gente está na parte da cirurgia. Você é um neurocirurgião, especialista nessa área de escoliose, apaixonado por isso, por pegar casos complexos, como você mesmo falou, 100 graus é extremamente complexo. Uma pessoa que tem várias incapacidades, atrapalha muito a função, né? Funções de vida dela, muitas vezes questões respiratórias, cardíacas e várias outras coisas. E você passa horas e horas lá para fazer uma cirurgia para devolver mais função para essa pessoa e fazer com que ela possa viver melhor ali. Nesse ponto, a gente está falando de um planejamento extremamente específico de cirurgia, de olhar para esse paciente e entender, né, a cirurgia que vai ser feita, a técnica cirúrgica, quanto vai ser feito, o pós-cirúrgico dessa paciente. E durante, talvez, essas 9, 10 horas, eu não sei exatamente o que passa na cabeça ali, né? Tipo, para realmente ter aquela paciência, entre aspas, de ir pedacinho por pedacinho para completar tudo isso daí. Como que funciona esse planejamento para você ou para a equipe e com o paciente para ele se preparar e para aquilo ser o melhor possível? Porque a gente sabe que intercorrências existem, mas assim, vocês planejam o melhor possível. O que a gente pode fazer de melhor para esse paciente? Não, com certeza, esses casos, né, principalmente os mais complexos, existe todo um planejamento por trás, às vezes meses. Né? Óbvio que dependendo de cada situação, é uma situação. Se é um paciente que está piorando rapidamente por causa do estirão do crescimento, né? A escoliose tem uma relação muito íntima com o estirão do crescimento.
Paciente, criança, adolescente que está crescendo rápido, normalmente a escoliose piora rápido. Né? Então, assim, quando a gente se depara com um caso desse desafiador, não é raro a gente até colocar em mesas de discussões, né? Já teve situações em que eu estava numa conferência internacional, conversando com colegas de vários países, e eu coloquei, né, na mesa de debate, ó, estou com um caso assim, né? Mostrei o raio-x, mostrei a tomografia, ressonância, estou pensando em fazer isso, alguém poderia dar mais uma orientação. Então, assim, existe todo um planejamento, né, técnico do que fazer, né, em relação aos exames, né? A gente sabe que o exame principal para diagnóstico da escoliose é a radiografia, mas quando a gente tem um caso complexo, a gente às vezes precisa complementar com uma ressonância, com uma tomografia, principalmente com reconstrução 3D, para a gente ter detalhes da anatomia. Muitas vezes a gente, né, se reporta a algum colega que faz molde 3D para trazer dentro da sala, né, no intraoperatório, para que a gente tenha todo o detalhe da vértebra, onde a gente vai trabalhar com parafuso, com gancho, né, com a estruturação, né, biomecânica da coluna. Então, tanto o preparo técnico, ele é necessário com a equipe de anestesia, com os cirurgiões auxiliares, quem vai se movimentar dentro da sala, limitar o número de pessoas dentro da sala para reduzir chance de infecção, conversar com o anestesista, né, para reduzir sangramento, tempo operatório e com, obviamente, principalmente com a família, né, e o paciente, preparar o psicológico, né? Porque quando a gente vai fazer uma cirurgia dessa, não é só, precisa fazer a cirurgia por causa disso. Não. Vamos passar por uma fase difícil, né? Então a gente precisa preparar o psicológico do paciente no pré-operatório para saber o que pode ocasionar, né, na coluna daquele paciente, no intraoperatório, e como vai ser a recuperação no pós-operatório. Também não é raro a gente pedir um suporte psicológico para esses casos, né? E tem situações que às vezes a gente precisa colocar o paciente numa cadeira de tração, né? Que é uma cadeira que tem um halo que vai prender aqui normalmente 6 a 8 parafusos e vai tracionar a coluna, né, desse paciente numa cadeira com os pesos que a gente vai, né, aumentando gradativamente dia após dia. Esse paciente às vezes fica 4 a 6 semanas alongando. Essa preparação para a cirurgia. Exatamente, alongando a coluna para essa medula ficar menos sensível. Então, assim, em termos de complexidade cirúrgica, a gente tem N possibilidades para fazer uma programação, mas sim é necessário fazer essa programação e discutir com a equipe multi para que a gente tenha o melhor resultado possível. Eu ia te perguntar na hora da cirurgia, nessa questão da tração. Você, né, pode ter pacientes que vocês vão fazer esse trabalho pré, mas na hora da cirurgia, como que funciona esse... Vamos lá, uma fisioterapeuta que não opera. Você tem um paciente com uma curva em S, por exemplo. O paciente está lá, ele está geralmente em decúbito ventral. Você opera geralmente, né, posterior, via posterior. Isso. Como que vocês fazem para fazer essa tração, para reorganizar? Quais são as peças ou as vértebras-chave ali que vocês precisam começar a diminuir essa curvatura para conseguir fazer uma artrodese? Excelente pergunta sua, né? Não vamos menosprezar, sou uma fisioterapeuta, você é a fisioterapeuta, né? Então entende muito bem de coluna, da parte biomecânica, o que a gente está conversando aqui não é nada de outro mundo. Então, vamos lá, existe 2 tipos de tração. A tração pré-operatória, que é aquela que a gente alonga durante algumas semanas aquela coluna para deixar a medula menos sensível, porque assim, muitos perguntam, a tração serve para quê? Para corrigir a deformidade parcialmente antes da cirurgia? Também, mas não é o principal fator, né? Os artigos, né, mais recentes, né, quando falam da tração pré-operatória, o principal objetivo é reduzir dano neurológico no intraoperatório. Né? Então, se eu traciono esse paciente antes, eu faço a medula dele se acostumar a um alongamento mais gradual, mais paulatino, mais lento, quando eu chegar na cirurgia e for corrigir a deformidade, a escoliose, essa medula ela vai estar mais adaptada a trações mais abruptas, né? Então a gente deixa essa medula, vamos dizer assim, mais preparada, né, para essa correção. E existe a tração intraoperatória, que é a que você acabou de me perguntar.
Eu fiz recentemente uma tração intraoperatória. A tração intraoperatória ela tem um objetivo diferente da pré-operatória. A pré-operatória é reduzir, né, chance de dano neurológico, né, a medula do paciente ficar paraplégico, por exemplo, no pós-operatório. Mas a tração intra serve mais para ajudar os cirurgiões a corrigir aquela coluna que é muito rígida, aquela coluna que muitas vezes, além do S, ela traz um desvio da bacia e a criança não consegue sentar por causa desse desvio da bacia, que a gente chama de obliquidade pélvica. Então, o que é que a gente faz? A gente passa 2 ferros ali no fêmur distal, né, perto do joelho, né, e coloca um halo, né, um fixador de crânio, que vai na mesa, fixa o paciente e com esses ferros que vão nas 2 pernas do paciente, a gente coloca, né, um fio de aço ou uma corda puxando e uns pesos na ponta para tracionar. Então a cabeça fica fixa e as pernas é como se alguém estivesse puxando durante toda a cirurgia, através desses pesos, a perna. Então a cabeça fixa para a criança não deslizar e o peso para poder tracionar a coluna. E à medida que a gente vai fazendo as osteotomias, né, para o público entender o que é uma osteotomia, quando a gente se depara com a coluna, né, em forma de S ou em forma de C, e é uma coluna muito dura, muito rígida, para você corrigir a escoliose é necessário que você torne essa coluna mais móvel, mais flexível, né? Então a gente precisa soltar alguns ossinhos da parte de trás da coluna, né? A gente mexe em faceta articular, a gente mexe em lâmina, processo espinhoso, ligamento interespinhoso, ligamento amarelo. Então a gente solta todas as estruturas que dão estabilidade a essa coluna na parte de trás para tornar ela mais flexível. E à medida que a gente vai fazendo essas osteotomias, que é a retirada, né, desses elementos que vão tornar a coluna flexível, a própria tração vai corrigindo, né, simultaneamente essa deformidade. Obviamente que a gente, mais para o final da cirurgia, precisa de outras manobras, né? Comprimir parafuso, distrair parafuso, colocar uma haste mais rígida, né? Transladar a coluna, ou seja, trazer ela, né, de fora para dentro, né? Porque a escoliose, ela, quando a gente diz que é uma deformidade tridimensional, não é somente o desvio lateral, ela desvia e roda, né? Ela gira igual o punho de uma rede que a gente torce. Então, na hora que a gente precisa corrigir essa deformidade, a gente precisa trazer ela de novo para o eixo e fazer o movimento contrário da rotação, que a gente chama de derrotação. Então, agora vai derrotar a coluna. Então, à medida que a gente faz essas osteotomias, principalmente nas partes mais rígidas, a gente torna ela mais flexível para, nas manobras posteriores, a gente ir conseguindo trazer. E Você essa tração, ela ajuda a gente no intraoperatório. Quando você fala as partes mais rígidas, vocês testam na hora? Então, tipo, cada paciente você vai testar ali para ver quais são essas partes mais rígidas? Ou, tipo, já é padrão de tal nível a tal nível vocês fazerem de acordo com a escoliose? Não, a gente faz uma análise pré-operatória desde o exame físico, né? Quando a gente posiciona o paciente, né, examina ele em pé, a gente sabe que é um equilíbrio. Sim. Né? Examina ele deitado, é outro equilíbrio, tanto coronal quanto sagital, né? Então, o que é coronal? É quando você analisa o paciente de frente. Sagital é quando você analisa o paciente no perfil. Então, a gente mesmo faz as manobras de tentar colocar a coluna no lugar e ver quão rígida é essa coluna. Depois a gente deita o paciente na maca e examina novamente, porque agora ele não vai ter o efeito do peso da gravidade no seu corpo. Então a coluna normalmente tende a ficar um pouco mais flexível. E à medida que a gente vai abrindo e vai desinserindo a musculatura, né, dos elementos posteriores da coluna, ela vai cedendo. Mas ainda assim você vê uma faceta que às vezes está com um pouco mais de artrose, então você vê que aquela região, né, é mais rígida e normalmente elas são mais rígidas no ápice da curva, ou seja, naquela região onde a coluna é mais desviada para o lado e mais rodada. Então normalmente a gente precisa ter muito cuidado na hora de liberar essa coluna nessa região, que é geralmente quando o paciente perde potencial, né, da neurofisiologia.
explicando para o público o que é isso. A gente usa um recurso, né, no intraoperatório, que é a neuromonitorização fisiológica. Fica um neurologista, especialista na parte de neurofisiologia, né, que é a parte, vamos dizer assim, da fiação elétrica que existe entre o cérebro e a coluna, né? Todo o comando que vem do cérebro e vai para a coluna através de nervos, de raízes nervosas. Então, esse neurologista, ele é especialista em neurofisiologia, né, no funcionamento neural, né, da coluna. Então, ele fica, né, na lateral da sala com um computador fazendo testes para saber em cada fase da cirurgia se a gente está causando, ou mesmo a própria deformidade está causando um dano à medula ou aos nervos, né? Então, à medida que a gente vai fazendo a osteotomia, a medula vai estirando. E aí a gente vai conversando com o neurofisiologista. Como é que está aí o sinal da medula? Não, está tudo bem. Se ocorrer alguma coisa, o sinal baixou um pouquinho aqui. A gente para a manobra, revisa toda a técnica cirúrgica, conversa com o anestesista. Às vezes o paciente está com uma sedação mais profunda e isso atrapalha, né, no sentido da monitorização, né, neurofisiológica. Às vezes a pressão está um pouquinho mais baixa, então isso causa um baixo fluxo sanguíneo. Então isso também pode interferir na nutrição da medula. Hipotermia. Então a gente faz o checklist de tudo que pode influenciar no dano neurológico. Viu que estava tudo bem da parte da neurofisiologia, da anestesiologia, fez um raio-x ali para saber se não tinha um parafuso que precisasse reposicionar. Para essa manobra a gente tem que ser menos agressiva. Então, por isso que às vezes sempre a gente conversa com o paciente e a família dizendo, olha, dificilmente a gente vai deixar a sua coluna reta. A gente precisa corrigir o quanto a gente, né, puder, mas dentro da segurança, né, possível. Porque é melhor uma coluna ainda um pouco torta, digamos assim, com alguma deformidade residual, mas que o paciente mantenha a sua função neurológica. Então, né, eu sei que acabou ficando um pouco extensa a minha resposta, mas para responder em relação ao que a gente decide fazer no intraoperatório em termos de correção. A gente vai se baseando em todos os parâmetros, né, anestésico, mas principalmente da neurofisiologia, porque a gente tem que preservar a função, a gente tem que devolver uma coluna com curvaturas mais fisiológicas, mais normais, mas obviamente que o paciente entrou andando, ele tem que sair andando. Uhum. Mas uma curiosidade, por exemplo, quando você fala que vai ser feita uma monitorização neurofisiológica, né, que você usa, como que consegue fazer essa monitorização? Através de que teste ou equipamento? Como que esse equipamento age para mostrar para vocês que esse sinal tá legal na medula ou não tá legal? Perfeito. O aparelho de neuromonitorização, né, o neurofisiologista, ele conversa antes com o anestesista para saber quais medicações o anestesista vai poder fazer, para não interferir, né, na corrente elétrica que vai passar para... É como se fosse um decodificador que vai se transmitir para o computador, onde o neurofisiologista fica atento, e lá ele vai ter ondas elétricas, igual quando a gente faz... Mas ele tem um eletrodo? A dúvida é, como que ele capta essa informação? Isso, são eletrodos, né? São eletrodos na forma de agulhas que eles colocam desde do crânio até os pés, para monitorar todas as raízes nervosas onde vai ser trabalhado, né, a cirurgia de escoliose. E aí, esses eletrodos têm um fio que vai para um decodificador e aí a mensagem vai para o computador através de ondas elétricas que eles interpretam, que cada segmento do corpo vai ter uma resposta diferente. Algo parecido com, por exemplo, o eletro do coração. Né? Então, a grosso modo, para que se torne mais compreensível, então existe um gráfico, né, no computador de ondas elétricas em que essa informação é passada do cérebro para a medula, da medula para esses eletrodos que ficam em forma de agulhas em pontos específicos, né, do paciente, e o neurofisiologista interpreta isso lá no computador dele. Isso é muito legal porque, assim, a partir desse planejamento, né, tudo que você falou anteriormente, não é simplesmente abrir, colocar um parafuso, endireitar, fechou, tchau. Não, o tempo todo, beleza, diminuir tava muito rígido aqui, tá, mas essa medula tá aguentando? Como que tá esse sinal neurofisiológico? Podemos seguir? Ou, tipo, já tô próximo eu tenho que ser mais certeiro na minha jogada, porque eu preciso desse ponto e desse ponto ainda para esse paciente melhorar a função. Exatamente. Essa comunicação, ela é
né, em tempo real o tempo todo, né? É um parafuso, canetinha, né? Porque a gente tem a canetinha, né? Tem como se fosse o fio terra que fica também lá do outro lado. A gente põe a canetinha na cabeça do parafuso e pergunta: e aí, como é que tá? Né? Existe um intervalo ali Um delay, de voltagem né? que, se for um parafuso no nível torácico, se tiver acima de 15, tá bom. Se tiver acima de 25, tá ótimo. Se tiver abaixo, entre 10 e 15, liga o sinal de alerta. Abaixo de 10 está ruim. Precisa revisar esse parafuso aí. Se ele não está muito perto da medula, se ele não está muito perto da raiz nervosa. E aí a gente tira o parafuso, né? Tem um instrumentozinho que parece uma canetinha, uma agulhinha fina que a gente palpa, né? Até brinco, às vezes, quando eu estou com algum residente, algum estudante, e eu disse, você tem que bater e escutar o barulho do osso, toque, toque, toque. Se você não ouvir isso, ele está em partes moles. Se tiver em partes moles lateral, está dentro da musculatura, tranquilo, é só reposicionar mais para o meio. Se tiver mais para o meio, é provavelmente que você esteja mais próximo da medula, então é perigoso. Então volta, né, o passo a passo de onde você vai entrar o parafuso, né? Pede a monitorização de novo e muitas vezes, em algumas situações, o pedículo é ruim. O local, o osso onde vai entrar o parafuso, ele é ruim pela própria deformidade. Então você, né, aborta a missão naquela região. Aqui eu não vou passar um parafuso. Aqui é perigoso demais. Estou tentando, não estou conseguindo. Né? Às vezes a gente coloca um gancho, porque o gancho ele vai pegar na lâmina, na parte de cima, então não vai passar perto de nervo, de medula. Então a gente tem essas estratégias para preservar a função neurológica. Perfeito. Quando a gente pensa numa artrodese, a gente pensa em duas hastes totalmente retas. Mas, como você falou, nem sempre a curvatura, né, que o paciente tem, eu vou deixar ele retinho. Como que vocês adaptam a isso? Você faz a própria, como que eu posso dizer? A própria lâmina você já vai moldando ela para ela ter as imperfeições? Ou chega a ter momentos em que eu tenho, por exemplo, duas ali, porque o ápice ele realmente vai ficar muito longe de chegar próximo do meio? Isso. Vou responder a tua pergunta, mas eu ia falar uma coisa que é muito importante, é que o advento, a chegada da neuromonitorização na cirurgia de coluna, especialmente na deformidade, na escoliose, modificou totalmente a história natural, né, do sucesso cirúrgico, né, tanto, principalmente para o paciente, né, e para o cirurgião, porque eu cheguei a utilizar a técnica antiga quando eu voltei para o Rio Grande do Norte, né? Como a gente não tinha nada, né? Não tinha cirurgia aqui, a gente fazia as cirurgias sem a neuromonitorização. Sim. Então a gente utilizava um recurso que a gente chamava de wake up test, ou teste de estagnar ou teste do despertar. Thomas, o que é isso? A gente passava os parafusos, todos, conversava com o anestesista, ele disse, acorda o paciente. Mas era aquele despertar não consciente. A gente fazia um treinamento com o paciente antes, né? Sempre eu passava no hospital, antes do paciente dormir, eu pedia para ele fechar os olhos, eu dizia, fulaninho, mexa os pés, para cima e para baixo. Fulaninho, mexa os pés. Isso eu repetia umas 10 vezes e ainda pedia para a mãe e para o pai, antes de dormir, não esqueça, treine com seu filho, com sua filha. Fulaninho, mexa os pés. Porque lá na cirurgia a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu ia explicar, mas não entre em pânico, porque você não vai lembrar disso. Mas como você vai estar, né, a sua consciência vai estar ali no fundo, como se estivesse sonhando, alguém dizendo, ou todo mundo dizendo, fulaninho, mexe os pés. Então a gente acordava o paciente, ele mexia os pés, anestesista pode aprofundar novamente a sedação, porque está tudo bem. Então você imagina como é que ficava o coração do cirurgião quando esse pé não mexia direito, né? Tem que tirar o parafuso, qual parafuso que não deu certo. A decisão a tomar depois disso, né? Isso, então a gente chegou a fazer 50 cirurgias, graças a Deus nenhuma teve problema. Na verdade teve um paciente que ficou com a perna um pouquinho fraca, depois com a fisioterapia ele recuperou. Mas depois de várias reuniões com as secretarias, a gente conseguiu isso. Essa cirurgia não dá para fazer sem a neuromonitorização. Mas voltando à tua pergunta, a haste ela é rígida. Existem dois tipos de haste. A haste de liga de titânio e a de cromo cobalto. A de cromo cobalto ela é mais rígida do que da liga de titânio. Então, à medida que a gente vai encaixando a haste naqueles parafusos, a gente coloca nos parafusos que estão mais próximo do meio da coluna. E aí, como a gente já fez aquela liberação, deixou a coluna mais flexível, é por translação mesmo. A gente coloca umas torres,
né, que vão abraçar a haste e conectar a cabeça do parafuso. Então, você vai colocando as torres e a haste vem trazendo a coluna, né, para a cabeça do parafuso. Então, é uma manobra mecânica mesmo. Você traz a haste, só que a haste está fixada lá na parte de baixo ou na parte de cima. E no que você vai trazendo a haste com as torres, você também traz a coluna. Então é nessa... O que você chamou de torre? Eu acho que eu perdi essa parte. A haste eu entendi. Que é a que você vai colocar com o parafuso ali. Torre é como a gente chama mesmo. Torre é um dispositivo que a gente tem, mais ou menos de 20 a 30 centímetros, que na ponta ela tem como se fosse uns dentes que vão encaixar na haste. Uhum. E mais embaixo ela também encaixa no parafuso. Então você imagina que um parafuso está aqui, a haste está aqui. Eu preciso trazer essa haste para cá. Antigamente eles pegavam um alicate e trazia. Só que você precisava utilizar muito mais força para trazer essa haste para o parafuso. Porque não é um parafuso, são 10 parafusos, 15 parafusos. Então imagine você pegar um alicate e forçadamente levar essa haste para os 15 parafusos. Então a medicina evoluiu, né, graças a Deus, né, e criou essas torres, que a gente muitas vezes também chama de persuader. Então essas torres elas têm uma boquinha assim que encaixa a haste, então a gente põe várias torres, às vezes 4, 6 torres, e com as torres a gente encaixa na cabeça do parafuso, tem uma rosca em que a cabeça do parafuso está aqui e a haste ainda está aqui, mas ela está acoplada, né, na cabeça do parafuso. Então a gente vai baixando com a rosca uma outra torre que tem dentro dessa torre e ela vai empurrando a haste exatamente na entrada da cabeça do parafuso. Então, eu costumo dizer assim, que eu brinco porque na minha residência, né, quando às vezes eu queria forçar a entrada da haste no parafuso, o meu ex-chefe dizia assim, força o burro tem. Aí eu parava, põe as torres e vai devagarinho, igual um joguinho que você vai encaixando uma peça na outra. Aí baixa um pouquinho aqui e aos poucos a torre vai levando a haste para a cabeça do parafuso. E à medida que ela vai encaixando em cada parafuso, a coluna vai vindo para o lugar. Então isso é uma das manobras. É preciso falar que a nossa coluna, né, quando ela é vista de frente, o normal é ela ser reta. Mas quando a gente vê uma coluna de perfil, o normal não é ser reto, né? A nossa coluna cervical ela tem uma leve entradinha que a gente chama de lordose, né? Uma curvinha para dentro. O dorso da nossa coluna ela tem uma cifose, que é para explicar para o público, doutor, o que é uma cifose? É a corcunda. Ele é meio corcundinha, é porque a coluna dele tem uma coluna para fora. Quando chega na lombar, volta a ser uma lordose, que é um Czinho para dentro, e no sacro, que é o bumbum, volta a ter outra cifose. Então a gente pega a haste de lado e faz toda essa curvatura. Aí a curvatura, né, para corrigir de frente, aí quem vai corrigir são as manobras junto com as torres, com os parafusos, com as liberações, e aí a gente corrige o quanto dá para corrigir. Ainda tem isso, porque ele está deitado no decúbito ventral. Exatamente. Então as curvaturas estão modificadas também. Exatamente. Isso também é objeto de discussão nos congressos, né? Porque assim, você tem um equilíbrio sagital. Você teria que medir antes dele deitar ali. A gente tem um equilíbrio sagital do paciente em pé, mas quando ele deita já é outra coisa. Então a gente acaba tendo que ter um trabalho, né, um pouco artesanal. Eu tenho até um artigo que eu publiquei que fala justamente dessas curvas, né, da cifose, da lordose e do equilíbrio espinopélvico, porque você mexe também na pelve, na bacia, você tem que deixar esse paciente equilibrado, porque a função dele é andar, olhar no horizonte e fazer todas as suas atividades, correr, pular, né, brincar, né, inclusive futuramente ser mãe, que não tem problema nenhum. Sim. Né, com a cirurgia da escoliose, trabalhar das suas diversas maneiras, né. Mas eu fiquei com uma dúvida. A haste você pode ter uma de cada lado ou você pode ter mais? Porque tipo, se eu pegar, sei lá, 10 a 15 níveis, você vai ter uma haste, você vai ter 2 ou 3 para facilitar essa função? Depende do grau de complexidade da deformidade. Ultimamente eu tenho utilizado 3 hastes, por exemplo, numa deformidade de uma criança, por exemplo, que tenha paralisia cerebral. Então essa criança ela não deambula, ela não caminha. Mas qual é a dificuldade que os pais têm? Normalmente são curvas que causam deformidade
grande no tórax, então essas crianças já começam a ter alguma dificuldade respiratória, a função cardíaca, o coração já começa a ser comprometido e o sentar também começa a ficar comprometido, porque ela desvia a coluna, naturalmente a bacia dessa criança, a pelve, fica desviada. Então, muitas vezes, a criança chega, né, com os pais no consultório e diz, doutor, ela não consegue mais nem sentar. Ela fica deitada o tempo todo, porque quando ela está sentada, a gente sente que ela está desconfortável, está com dor, né, fica caindo da cadeira, se não for uma cadeira bem adaptada o tempo todo, né? Então, a pressão biomecânica em cima dessa bacia, em cima dessa região lombar, muitas vezes é muito grande. Se eu coloco duas hastes, né, às vezes tem um risco de quebra do parafuso, tem um risco de quebra da haste. Então, para dar um suporte biomecânico, né, uma fixação mais forte nessa bacia, nessa região lombar, às vezes a gente coloca duas hastes com conector de hastes, porque às vezes também não dá para você aproximar a haste dos parafusos, uma só haste, né, respondendo até talvez o que seja a tua dúvida, porque se você também força demais, mesmo com as torres, a gente está lembrando que a gente, né, tá operando uma criança mais frágil, né, uma criança que muitas vezes tem 20, 22 quilos, que tem uma condição neurológica não muito favorável, então a nutrição dessa criança também já não é muito boa. Pela curvatura, às vezes o estômago, né, tem um tamanho reduzido, porque a complacência, né, também está reduzida, então essa criança não consegue se alimentar bem, então isso vai refletir na qualidade do osso. Então é um osso mais osteoporótico, um osso mais fraco, então se eu aproximo uma haste rígida de um parafuso que não está bem fixado, né? É igual eu faço uma analogia no consultório de quando eu vou colocar um prego na parede. Se você põe um prego numa parede rígida, firme, ele vai ficar bem. Agora, se você põe um prego na parede fofa, qualquer quadrozinho que você vai colocar ali, aquele prego pode cair. Então, é o osso da criança frágil. Então, se eu forço muito a haste num parafuso que já não está bem fixado no osso, ele arranca. Então, às vezes eu coloco uma haste sem deformar muito essa haste. A outra haste eu coloco como suporte com uma certa distância ali de 2, 3 ou 4 centímetros e entre uma haste e outra eu coloco um conector, como se fosse uma ponte. Então, além de dar uma fixação biomecânica melhor, né, eu não forço tanto para corrigir essa coluna e não ter o risco de sair arrancando todos os parafusos. Faz muito sentido. Depois eu mostro um raio-x de uma construção que a gente fez. Eu acho que eu já vi vários no seu Instagram, mas é muito legal de entender o que tem por trás, né? Porque, assim, quando a gente olha para fisioterapia e medicina, a fisioterapia, muitas vezes, ela acaba sendo muito contra a cirurgia. Porque a gente fala, não, porque é tratamento conservador. Só que a gente tem que entender que existe um limite da onde a gente chega com tratamento conservador. Sim. Existe uma cirurgia que é para ajudar esse paciente e existe um pós-cirúrgico que tem que ser feito também. Então, hoje, a gente está falando de pacientes que precisam ser operados para melhorar acima de uma angulação que já é muito bem, como que eu falo, descrita internacionalmente. Na literatura, protocolo. Se você puder falar para o pessoal hoje, geralmente, a partir de quantos graus que é necessário ter esse olhar cirúrgico para falar assim, olha, esse paciente a gente tentou até aqui, mas a partir daqui é necessário uma cirurgia. De uma maneira geral, 50 graus. Acho que esse número 50 tem que ficar bem gravado. Fora disso, a gente pode discutir entre 45 e 50. E aí agora eu vou especificar melhor. O paciente que está no 45, eu tenho que analisar, né? Tem que ver melhor ele. Exatamente. Tenho que saber que tipo de curva ele tem, se isso está interferindo no equilíbrio do tronco, né, que a gente chama desvio do tronco, ou trunk shift, né? Eu tenho um paciente que se eu coloco assim na sua frente, você parece que a bacia está deslocada do tronco, né? A bacia está aqui e o tronco está aqui. Né? Então você precisa trazer o tronco de volta para dar equilíbrio a esse paciente. Então o limiar acaba sendo menor. Às vezes o paciente tem uma curva menor ali, 45, 42, 43 graus, mas o desvio do tronco é tão acentuado que está prejudicando o equilíbrio, né, tanto estático quanto dinâmico, né, parado ou em movimento, que a cirurgia acaba sendo mandatória nessas situações. Né? E eu costumo dizer que curvas torácicas têm que ter um olhar diferente das curvas lombares. As curvas torácicas a gente acaba sendo um pouco mais tolerante,
para curvas, vamos dizer assim, pequenas. Não curvas de 90 a 100 graus, porque vai afetar a função cardiopulmonar. Mas uma curva que está limítrofe entre 45 e 50, a gente costuma não indicar cirurgia porque, né, a coluna torácica, né, é uma região muito estável. Então, eu tenho pacientes com 45, 50 graus de curva na região torácica, nessa região, né, do tórax mesmo, que eu disse, vamos segurar. Porque assim, se não sente dor, está realizando bem as atividades, está bem equilibrado o tronco, vamos acompanhando. Agora, a lombar é uma região muito mais sensível, né? Uma região mais flexível, embora a gente tente preservar ela, o quanto mais vértebra a gente precisar preservar na cirurgia, melhor, porque a mobilidade da lombar é muito importante. Mas ela é mais sensível porque, né, é uma região mais baixa da coluna, então vai sustentar todo o tronco. Então, se a gente chega ali em 45 e ainda se depara com uma criança que ainda está na fase inicial do crescimento, ainda não chegou no estirão puberal, a gente pede uma idade óssea, por exemplo, né? Eu estou com uma menina ali de 10 anos, ainda não teve a primeira menstruação, né? A menarca, e eu disse, essa menina vai piorar. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente, né, o tratamento cirúrgico vai ser mais adequado para você do que esperar essa piora, né, 45 virar 50, 60, 70 e a gente acabar tendo que ter uma cirurgia mais complicada, mais demorada, com mais sangramentos e com menor poder de correção. Tirando crianças neurológicas, pegando as crianças que geralmente você recebe para a primeira avaliação, geralmente elas chegam com quantos graus, assim? Tipo, geralmente o pai traz, é a primeira avaliação que você está fazendo, obviamente já sabendo que você é um neurocirurgião, né, que tem esse olhar para esse próximo passo, mas geralmente essas crianças chegam para você muito no começo, tipo, chegou com 15 graus, elas já chegam realmente numa situação que você fala, cara, se tivesse trazido antes, a gente tinha evitado. Outra excelente pergunta, a gente tem 2 cenários. Acho que que você já vivenciou muito isso. O cenário do SUS Sim. E o cenário do convênio. Então, as respostas são diferentes. No SUS, na maioria das vezes, e infelizmente, que é o que a gente tenta mudar essa realidade, né, já chegam em curvas, né, com indicação cirúrgica, né, curvas acima de 50 graus. No convênio, a gente, né, consegue acompanhar mais os pacientes, né, que tá ali, tem uma proeminênciazinha na escápula, né, a pá daquela criança, né, a omoplata, como muitos chamam, tem uma saliência, né, um quadril, né, uma bacia desnivelada, um ombro mais baixo do que o outro, o pai já se preocupa, a mãe se preocupa, vou levar no especialista e vou ver o que é que está acontecendo. Então a gente consegue realmente pegar curvas no início, ali em torno de, às vezes até antes da curva do colete, né? Que a gente também, outro número para gravar, quando é que usa colete? Entre 20 e 40 graus, de uma maneira geral, na fase do crescimento. Né? Sem fase do crescimento não tem muito sentido a gente falar em colete, a gente fica muito mais na questão da fisioterapia específica da escoliose, do fortalecimento do tronco, né? Então a gente consegue no convênio, né, acompanhar mais essa criança, esse adolescente para ir orientando em relação ao tratamento. Agora no SUS a realidade ainda é assim, chegou, vamos conversar sobre cirurgia, os riscos são esses, mas se não operar os riscos também são esses, então a gente tem que ter um pouco mais... vamos dizer assim, a gente tem que ter uma habilidade maior, né, para conversar com esses pais que muitas vezes já chegam, né, ansiosos, aflitos, né, nunca ouviram falar de escoliose e quando vê, né, se depara com um profissional que já está indicando uma cirurgia que tem muitos mitos, muitos tabus, né? Chegam muitas vezes, não faça essa cirurgia porque vai ficar paraplégico, né? Como eu falei, a neuromonitorização foi um divisor de águas, inclusive nessa questão da sequela. Então, a cirurgia hoje que a gente faz com bastante segurança, óbvio, tem risco, porque tudo tem risco. Então, a gente não pode esconder do paciente. Tem um risco? Tem, né? Mas o risco é tantos por cento. Então, em relação ao risco maior de não fazer ou de fazer e ter essa sequela de não fazer, muitas vezes a gente, né, convence ao paciente e à família de que nesse caso é melhor fazer, né? E a gente aqui não está aqui para enganar ninguém, já teve situações que mesmo com curvas de 100, 120 graus, eu disse, olha, não vale a pena fazer, é muito risco,
para pouco benefício nessa situação específica. Então a gente tem que ser muito claro, tem que ser honesto com o paciente. Vamos supor que chegou uma criança para você com 25 graus de curva e não era teu paciente ainda. Nessa angulação, de uma curvatura de 25 graus, qual a frequência que você pediria para esse paciente voltar para você acompanhar, se ela vai aumentar muito rápido ou se ela vai se estabilizar? Bom, então a primeira coisa que eu faço é, se for uma menina, por exemplo, né, a gente está falando de crianças que não têm escoliose, né, de origem neuromuscular, ou doença neurológica, uma doença muscular, então a gente está falando de escoliose idiopática, né, para o público entender. Qual é a escoliose mais comum no nosso meio? A escoliose idiopática do adolescente. O que quer dizer idiopática? Idiopática é um termo usado na ciência para dizer que a gente não sabe a origem, o que é que ocasionou aquele problema, aquela doença, né? A maioria dos estudos apontam que tem uma fundamentação genética, alguma alteração no DNA de quando a criança ali está virando adolescente e por essa alteração começou a ter a deformidade na coluna. Então, a escoliose idiopática do adolescente é o tipo de escoliose mais comum. E fazendo a diferenciação entre meninos e meninas, né? A cada menino que tem escoliose idiopática do adolescente, 7 meninas têm escoliose idiopática do adolescente. Então, uma pergunta muito frequente é sobre a menstruação. Já virou mocinha? Observe as características sexuais secundárias, vê se não tem o desenvolvimento da mama, né? Olhando para a própria criança mesmo, você vê aquela mocinha que já está mais próximo da adolescência, pergunta aos pais questão de pelos, se faz já algum acompanhamento com endocrinologista, se não faz, o interessante é que faça. Então, esse interrogatório na anamnese, no exame físico, já é o pontapé inicial, já é o start para a gente saber em que fase do crescimento está aquela criança adolescente. Está numa fase inicial, né, de crescimento, né, é um crescimento lento, é um crescimento mais rápido, e a gente tem alguns scores, algumas escalas, né, existe a escala de Sanders que vai de 1 a 8 para dizer, né, em que fase do crescimento está essa criança. Então, a anamnese, o exame físico é importantíssimo nisso. Eu quero saber qual a idade óssea dessa criança. Eu estou com uma menina de 11 anos, por exemplo. Será que o osso dela tem 11 anos? Eu peço um raio-x das mãos, né? Para a idade óssea, né? Específico para a idade óssea. É um raio-x que a gente faz, né? O radiologista vai comparar aquelas mãos num atlas, né? Onde vai ter várias fotos de mãos de crianças e adolescentes, e ele vai comparar, né, com a cartilagem interfalangiana para saber em que fase está aquela criança. Não. Pediu o raio-x das mãos, mas o raio-x veio compatível com a idade de 9 anos e 6 meses. Então, aquele osso é mais novo do que a idade cronológica daquela criança. Então, eu sei que ela está numa fase de crescimento inicial, mas que vai passar por um estirão. Então, eu vou acompanhando. Então, essa criança, por exemplo, né, venha daqui a 4 meses. Vamos repetir uma radiografia, um raio-x. Venha daqui a 6 meses. Acho que mais do que isso, na fase de crescimento ainda, é soltar demais, deixar a história natural da doença agir e a gente, né, vamos dizer assim, como diz, perder o bonde. Então, eu trago essa família, essa criança para mais perto. 25 graus, mas já tem 16 anos, idade óssea compatível com 16 anos e já menstruou, tem 3, 4 anos, vamos observar, venha daqui a 6 meses, 8 meses, vamos repetir um raio-x. Por enquanto não faço nada, faça uma atividade física da sua escolha, né? Os trabalhos não mostram que existe atividade física específica para a escoliose, né? Antigamente se falava muito em natação. Faça natação, é um tratamento. Mito, né? Não existe isso. Doutora, ela quer fazer balé, GR, faça, né? O adolescente tem que fazer o que gosta de fazer, com uma boa orientação para não ter outras lesões, mas tem que fazer. Então a gente acompanha, mas sem intervir. 25 graus, 12 anos, menstruou faz 6 meses, né? A primeira menarca. Então eu sei que essa menina ou ainda não menstruou, mas está perto de menstruar. Eu sei que ela está na fase de crescimento ali, pum, lá em cima, que a gente chama de estirão puberal, estirão do crescimento. Colete. Vamos usar o colete, vamos indicar a fisioterapia, porque a gente precisa segurar essa curva. E aí uma coisa muito importante que eu falo, o trabalho, né, que também
foi divisor de águas, né, para dizer que o colete tem sucesso, né, nas curvas entre 20 e 40 graus, né, recrutou mais de 1.000 pacientes, fez o acompanhamento, né, num estudo americano, né, que tem uma validação científica da melhor possível, nível de evidência A, mostrou que o colete ele tenta estabilizar a curva. E eu falo isso na consulta várias vezes. Olha, a gente vai usar esse colete para manter os 25 graus. Ah, doutor, ele está usando o colete e eu achei que ele ia ficar com a coluna reta, ou achei que ia ficar com 10 graus, com 15 graus. Não. Eventualmente, até reduz, né? Principalmente aquele paciente também que faz o acompanhamento com a fisioterapia. Mas não é uma regra. Sim. Eu digo, então vamos tratar com colete, com fisioterapia, vamos. Depois de 1 ano, 2 anos, manteve 25 graus ou aumentou 2, 3 graus, 25, 26, 28 graus. E aí, doutor? Sucesso. Se você quase não mudou a curva, manteve aquela curva, saiu da fase do crescimento rápido, com a probabilidade da escoliose agora não piorar, né, dependendo do crescimento, então a gente teve sucesso. Né? A única coisa que corrige realmente escoliose é a cirurgia. Né? Eu digo curvas mais acentuadas. Né? Para você, já operei paciente porque se incomodava com a estética? Já operei. Né? Mas isso foi em 2 casos. Insistiram muito. Olha, você não vai ter problema com esses 35 graus. Né? Se você mantiver um estilo de vida saudável, como qualquer outra pessoa que não tem escoliose, você não vai ter problema com isso. Mas eu me incomodo, né? Adolescente, aqui meu quadril é mais alto, aqui ficam me chamando de tortinho, né? Aí surge o bullying, né? Aí a gente acabou operando, né? Depois de uma avaliação também psicológica, porque a gente tem que explicar, olha, você está operando pela estética. Então, assim, tem os seus riscos. Não, mas eu quero. Os pais, né? Com a anuência dos pais, então a gente... Então são alguns cenários que a gente diz, 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Então depende muito da fase de crescimento e da curva, né? Da magnitude da curva que essa criança ou adolescente tem, que a gente vai determinando o acompanhamento. Quando a gente trata paciente com dor, é muito comum a gente encontrar pessoas, não só dor, mas pessoas que são muito imediatistas, né? Então o paciente chega e ele muitas vezes quer aquela pílula mágica, de aquela dor que ele sente há anos, né? Tipo, seja na lombar, na cervical, qual é o remédio que eu vou tomar, qual é a injeção, qual é o exercício que eu vou fazer que vai sumir essa dor. Então as pessoas são muito acostumadas a isso. E a escoliose definitivamente não tem como ir de encontro com alguém que é imediatista. Porque você depende do tempo, no caso de uma criança ou adolescente, desse crescimento até realmente finalizar isso daí para entender como está indo essa progressão. E outra coisa que você falou que é interessante, o colete, às vezes as pessoas colocam uma expectativa que o colete vai corrigir, mas o colete é para prevenir de piorar ou manter aquilo ali, né, caso ela realmente tenha uma progressão muito grande. Então, essas pessoas que são mais imediatistas, elas acabam se batendo muito nessa questão do tratamento da escoliose, e o profissional, seja o médico ou o fisioterapeuta, cara, ele vai ver esse paciente por muito tempo. Porque esse tratamento é a longo prazo, né? Ele vai acompanhar muitas vezes 2 anos, 3 anos, ou até depois, dependendo de como for, porque é algo que é para a vida. E uma coisa que me chama muita atenção, Anderson, e que eu acho que é um grande ponto de conscientização de pais e mães, né? Porque a gente está falando de pais e mães terem esse olhar para as crianças. Eu digo que eu trato a família com escoliose, né? Não é o paciente. Porque a gente está falando de uma deformação na coluna que pode impactar muito seriamente no futuro dessa criança. Por exemplo, caso ela queira fazer um concurso público, existem muitos concursos públicos que ela não entra com escoliose. Então, assim, o sonho baixas, dela, né? Muitas vezes lá no futuro vai ser impactado por algo que foi, às vezes, uma negligência ou um tratamento feito de uma forma errada. Isso. Se procura um profissional que não passa um acompanhamento correto, que às vezes não é expert no assunto e vai de qualquer jeito, caramba, isso pode ter um impacto absurdo para essa pessoa. Esse assunto que você tocou também é muito importante a gente conversar aqui, é do imediatismo, né? Mas isso é um reflexo da nossa sociedade, né? Cada vez mais a informação chega, né? Através das mídias, né?
Instagram, Facebook, né? A gente tem um acesso à informação bem mais fácil hoje em dia do que era há 20, 30 anos. Então a sociedade acaba querendo também resultados mais rápidos, mais precoces, né? Não basta dizer outra área, né? Que todo mundo quer a pílula do emagrecimento. É muito fácil, né? Eu vou tomar uma pílula aqui, daqui a 3 meses eu perdi 20, 30 quilos. Esquece do básico, né? De fazer atividade física, de ter uma alimentação mais saudável. Enfim, mas dentro dessa questão que você falou, é importante a gente conversar, né? Existem outros agravantes também. A gente, né, mora, por exemplo, numa cidade quente, né? Como você mesmo comentou, você já morou no Paraná, em Curitiba. Já moramos no frio, né? Exatamente. Então, a questão do colete também tem outro entrave, né? Existem coletes, vamos dizer assim, mais rudimentares, mas que ainda são utilizados, que são os coletes gessados. São aqueles coletes que você coloca a criança numa mesa, né, de tração também, né? Faz quando a criança é muito pequenininha ali, 3, 4 anos, você faz realmente com sedação, entubada, né? Coloca uma mentoneira que vai puxar, né, a cabeça dessa criança. Na bacia também traciona, puxa, né? Pode ser até com umas fitas crepom mesmo. E você vai modelar um gesso no tronco do paciente sob tração, para que quando você modelar esse gesso, né, você vai fazer as manobras de derrotação, para girar a coluna ao contrário e tentar corrigir. Só que como a criança está numa fase de crescimento, esse gesso ele não pode ficar ali vários anos. Você, a cada 3 meses você tem que trocar, porque essa criança está crescendo. E aí você imagina, né? Uma criança quebra um braço, se incomoda com um gesso no braço, imagina uma criança em volta de gesso no tronco. E aí é onde eu digo as barreiras. No sul, óbvio, gesso é difícil em qualquer lugar do mundo, mas num lugar que é mais frio, talvez seja mais tolerável, e aqui, que é muito quente. Então eu também tenho muita dificuldade de colocar até um colete, que você pode tirar ele, mas que por viver em regiões muito quentes, né, existe a falha também de tratamento, porque não tem a adesão adequada, né? O colete ele precisa ser utilizado no mínimo 18 horas por dia, principalmente naquela criança mesmo, aquele adolescente que está na fase de crescimento rápido, em algumas situações até 23 horas. Ah, como é que é isso? Tira só para o banho e para atividade física, dorme, vai para a escola e aí mexe com a questão da autoestima, de que os outros adolescentes vão falar em relação àquele colete. Então tem essa dificuldade também. Sim. E me diz uma coisa, quando a gente olha para a criança, qual é a idade mínima ali que é possível fazer uma cirurgia numa criança? Até que ponto você fala, cara, essa criança já precisa ser operada? Existe, inclusive, um congresso, né, importantíssimo, que só discute escoliose de início precoce. O que é escoliose de início precoce? É toda escoliose que se inicia antes dos 10 anos de idade. Uhum. É uma preocupação e talvez um dos maiores desafios do cirurgião de coluna infantil é o tratamento desse tipo de escoliose, porque a gente tem que levar em consideração não só o crescimento da criança, mas o crescimento do tórax. Uhum. Né? A criança que tem 5 anos, por exemplo, ela tem um tamanho de tórax pequeno, né? E os pulmões precisam se expandir. Se você faz uma cirurgia de artrodese, por exemplo, que é a colocação dos parafusos, das hastes, e fixa aquela coluna, o tórax ele não vai crescer mais. Então você tem que lembrar, né? Eu gosto de usar também, né? Como meu público é diverso, eu tenho que falar uma linguagem cada vez mais simples, né? Para que eles entendam o que é que eu quero passar para eles na hora que eu estou, né, trazendo a ciência, que muitas vezes, né, tá restrita a um público menor, para o público, né, leigo. Então, assim, quando você compra um cachorro, ou você ganhou um cachorro, né, com 3, 4 meses, você vai lá e compra uma casinha para ele. À medida que ele vai crescendo, você tem que ir trocando a casinha dele. Porque senão vai chegar uma hora que ele ou não entra na casinha, ou se ele está dentro da casinha, ele não sai porque ele vai estar apertado. Então, você imagina uma criança de 5 anos que está crescendo, a escoliose está se desenvolvendo, a coluna entortando, né? E você faz uma cirurgia e fixa o tórax. Os pulmões vão continuar crescendo, mas vai chegar uma hora que os pulmões não vão conseguir crescer porque a casinha, que é o tórax, né, a gaiola, está fixa, né? Está congelada. Então, assim, aí você passa a desenvolver uma síndrome de insuficiência torácica. Então,
o paciente passa a ter uma respiração dificultosa por causa, né, da falta de expansão pulmonar. O pulmão ele não consegue mais crescer, não consegue acompanhar o crescimento fisiológico e a demanda fisiológica daquela criança e adolescente. Então existe o colete engessado, que você vai trocando e vai tentando moldar aquela deformidade para que mais na frente você consiga fazer essa cirurgia definitiva. Existem o que a gente chama de hastes de crescimento. De um lado do tórax você coloca uma haste que ela tem uma folga que à medida que a criança vai crescendo, essa haste vai expandindo, né? Não é tão eficaz, muitas vezes solta, quebra, mas ainda é um recurso a ser utilizado. O parafuso não atrapalha o crescimento da vértebra? É porque a gente faz fixação nos polos, né? Um em cima e outro embaixo. Normalmente é numa costela, né? Um gancho e o parafuso lá embaixo. Então o meio da coluna entre uma fixação e outra, né, fica livre, vamos dizer assim, para aquela haste se alongar. Mas tem se discutindo muito nos Estados Unidos, né, uma técnica chamada VBT, que é o Vertebral Body Tethering. É como se fosse um dispositivo que você coloca parafusos laterais, né, à vértebra, para não mexer nas articulações e não fixar, manter a mobilidade dessa vértebra. E entre os parafusos laterais vai uma fita, que é o que eles chamam de tethering. É como se fosse um amarramento entre um parafuso e outro, que são fitas flexíveis, mas resistentes. Então, é uma evolução, vamos dizer assim, da haste de crescimento. Mas o FDA ainda não aprovou 100%. Tanto é que não chegou no Brasil. Então, eles estão ainda em fase de testes para colocar esse dispositivo enquanto as crianças crescem, né? E até para dar mobilidade à coluna. Então, é uma grande discussão também entre a cirurgia e a fisioterapia, porque a fisioterapia, se eu dissesse que teria um slogan, é assim, é preservação e melhora do movimento. E aí você vê um cirurgião que quer meter ali 25, 30 parafusos e vai tirar o movimento. Então, a gente também precisa pensar nisso. Então, voltando lá à idade mínima, a gente sabe que dentro dos estudos, né, de fisiologia, a maioria das crianças, né, conseguem ter uma fixação torácica sem ter um prejuízo na sua função respiratória, em média com 9 anos de idade. Acima de 9 anos, né, você sabe que os pulmões já se desenvolveram, a caixa torácica se desenvolveu o bastante para que, se você fizer uma fixação ali, não tenha um grande prejuízo. Se a gente for um pouco mais cientista, os trabalhos, né, mostram que assim, você tem que ter no mínimo 18 centímetros de tórax, né? Então você faz uma medição com a régua específica, né, da fúrcula, né, do iniciozinho da caixa torácica até no externo. Se der 18 centímetros, então você pode fazer aquela cirurgia com segurança. Se tiver 22 centímetros, melhor ainda. Mas com 18 centímetros, dependendo da função que aquele paciente tem, que, por exemplo, uma criança que é cadeirante, né, não deambula, 18 centímetros, ele não vai correr, ele não vai pular, então ele não vai demandar tanto dos pulmões e da função cardíaca. Então 18 centímetros de tórax, tá ok, vamos fixar, porque a escoliose agora está sendo muito mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Então vamos tratar a escoliose. Então acho que em alguns minutos a gente consegue resumir a importância da época que se pode operar esse paciente. E abaixo de 9 anos é mais comum uma escoliose para crianças neurológicas terem realmente uma deformidade tão importante abaixo de 9? Agora me pareceram duas perguntas ao mesmo tempo. Não é que seja tão comum, né, ser em pacientes que têm alguma doença neurológica ou muscular, né? Dentro desse pacote existem também as escolioses sindrômicas, né? Diversas síndromes aí documentadas na literatura, e as escolioses congênitas, que são aquelas deformidades que no intraútero, né, no desenvolvimento intrauterino, alguma vértebra ou algumas vértebras, né, que são os ossinhos que formam a coluna, como se fosse um tijolinho em cima do outro, elas quando se desenvolve, apresenta alguma malformação. Ela pode se formar pela metade, que a gente chama de M-vértebra, M de metade, né? Vértebra em borboleta, né? Que às vezes você
faz duas hemivértebras e elas se juntam, e aí quando você vê o raio-x, fica aparecendo as asinhas de uma borboleta, por isso que a gente chama vértebra em borboleta. Então essa é a escoliose congênita. Então, essas escolioses que fogem do padrão da escoliose idiopática, que é da criança, vamos dizer assim, que não tenha nenhum comprometimento neurológico, muscular ou algum outro tipo de malformação, elas tendem a ter um desfecho mais catastrófico e tendem a evoluir mais rápido. Então, por isso elas causam maior impacto. Fica parecendo que tem mais escoliose grave no grupo dessas crianças especiais. Mas não, a literatura fala também que tem muita escoliose idiopática, tanto é que a classificação antiga, né, fala em escoliose idiopática infantil, que é até 3 anos de idade, a escoliose idiopática juvenil, que vai até 10 anos incompletos, e de 10 a 18 incompletos, né, idiopática do adolescente. E acima de 18 anos, a escoliose do adulto. Entendi. E durante todo o tempo, o foco é muito para a criança, né? Mas e o adulto? O adulto chega um momento que você fala, esse adulto precisa de uma cirurgia de correção de escoliose, ou é muito mais raro realmente fazer uma cirurgia de escoliose no adulto? Não, pergunta também importantíssima. A gente tem 2 cenários da escoliose no adulto. Existe a escoliose do adulto, que não foi tratada na infância, na adolescência, e aí quando chega lá na frente, ele começa a ter as consequências de uma escoliose não tratada, e aqui não cabe nenhum tipo de julgamento a respeito de, não tratou por quê? Muitas vezes não teve oportunidade, mas algumas vezes porque não quis ou teve medo, porque no passado, né, eu tenho pacientes hoje com 50, 60 anos, doutor, eu sabia que eu tinha escoliose, até usei colete, mas eu tive medo da cirurgia. E eu entendo, porque a cirurgia há 30, 40 anos era uma coisa. Sim. Hoje é outra coisa, né? Você imagina se você ainda chega paciente no consultório, né, com vários mitos na cabeça, imagina como era 30, 40 anos. Não, faça essa cirurgia, você vai ficar na cadeira de rodas. Então eu vou ficar torta do jeito que eu tô. Então não é uma questão a ser julgado, né? Então existem esses 2 cenários. A que não foi tratada na adolescência, mas existe a escoliose degenerativa do adulto, que você deve já ter se deparado, né, em várias situações, porque entra também na tua área de dor crônica, de hérnia de disco, aquele paciente que tem uma doença degenerativa, e a gente sabe que a genética também tem um pezinho lá na doença degenerativa. Hérnia de disco, protusão, abaulamento, espondiloartrose, que é a artrose das facetas articulares, né? Existe a laterolistese, que é quando a vértebra escorrega lateralmente uma sobre a outra, né? Então, existe a estenose do canal, que é o somatório de todos esses componentes, é um abaulamento que vai para dentro do canal, é um ligamento que fica mais espessado, é uma faceta articular que cresce para demanda e inflamação crônica, né, que essa coluna está sendo submetida. Então tudo isso cresce para dentro do canal e aperta os nervos, então dá a estenose do canal. Então o somatório dessas alterações degenerativas, né, pode fazer com que essa coluna também se desvie do seu eixo e comece a rotacionar, que a gente chama de escoliose degenerativa do adulto. Então, são tratamentos muitas vezes diferentes, mesmo que cirúrgico, mas são olhares diferentes do cirurgião. Espera aí, aqui eu vou tratar uma escoliose nesse adulto ou nesse idoso que era uma escoliose do adolescente, ou eu vou tratar uma escoliose que surgiu já por causa da doença de desgaste, da doença degenerativa. Então, são técnicas diferentes que você utiliza. Mas ainda assim, se você está perdendo função ou se você está perdendo qualidade de vida, não existe idade limite para operar esse paciente. Existe, muitas vezes, uma conversa em que primeiro o médico ele vai analisar se ele tem condições de fazer essa cirurgia e melhorar a qualidade de vida do paciente. Se ele tiver condições, o próximo passo é dizer ao paciente quais são os riscos e benefícios daquela decisão que ele tomou ou internamente, né, ou numa junta médica, né, e convencer o paciente de que é melhor para ele a cirurgia, né, ou dizer que, olha, nessa situação é melhor continuar o tratamento conservador. Então, também são questões complexas que, né, de uma maneira geral, é uma decisão tomada em conjunto, né? Eu costumo dizer, a escoliose ela pode até agravar
de maneira rápida, mas nunca vai ser uma urgência, né? Eu dou até o exemplo no consultório. Quando eu estou de plantão no Valfredo Gugel, que chega um paciente que caiu da moto, tem um hematoma na cabeça, e se eu não operar ele nas próximas 2 horas ele vai morrer, não tem o que pensar, é levar para o centro cirúrgico e operar. Escoliose não, a gente põe as cartas na mesa e diz, olha, se operar tem essa possibilidade, se não operar tem essas possibilidades. O que é que a gente vai decidir juntos? Porque geralmente na físio, a gente tem a criança que chega, muitas vezes tem um grau de escoliose, que entra no tratamento conservador, e aí eles entendem que a fisioterapia ajuda a tentar, né, segurar, vamos ver se consegue prevenir de piorar a deformidade, então existe um consentimento para isso, ou, enfim, piorar essa deformidade ou até reduzir, né? Existe uma esperança muito grande de diminuir a curvatura. Mas quando a gente vai pro adulto, como você falou, tipo, o foco não é esse. O adulto, ele não chega num consultório de fisioterapia falando assim, eu quero diminuir a minha curvatura, ou quero endireitar minha coluna. Ele já sabe que ele tem aquilo há muitos anos, ele chega muitas vezes por causa da dor, que às vezes aquilo gerou uma compensação importante, então ele vem para tratar a dor. E aí, às vezes, né, se ele pega um fisioterapeuta que é especialista em escoliose, ele tem esse olhar diferenciado para a escoliose. Se não, ele vai pegar um fisioterapeuta que vai olhar somente para a dor dele. São focos diferentes. Ou, muitas vezes, ele pode estar tendo uma compensação grande devido a essa deformidade, às vezes uma curvatura importante, que começa a ter impacto importante nas funções. Outro dia teve um aluno nosso da pós que foi bem interessante. A gente tem um momento lá que a gente fala que é supervisão clínica, né, para os fisioterapeutas. E o aluno perguntou, não, eu tô com uma paciente, eu acho que era mais de 100 graus, né, Carla? Acho que era mais de 100 graus, uma senhora de 65 anos. Aí a gente começou a responder ele, de repente ele, é minha mãe. A mãe tava do lado no Zoom, assim, apareceu. Aí a gente começou a fazer a avaliação nela para perguntar. Mas, assim, tem um impacto visceral muito importante na vida dela já, sabe? Sim. Então, assim, contando ali a história, como que tá a situação, era bem complicado. Então, não é só um olhar, né, olhando para a curvatura em si, mas o impacto na função dessa paciente era absurdo. Aí acabou que a Carla entrou, né, para dar o direcionamento para o aluno na supervisão de como seria o olhar da escoliose ali. Então, o adulto tem muito isso, né? É um pouco diferente o que ele vem buscar, mas muitas vezes ainda está progredindo porque a curvatura é tão grande que ele já não consegue, a musculatura não consegue também prevenir isso e ele vai só piorando essa deformidade também. Isso entra, inclusive, naquele conceito do cone energético de Dubussé. Né? O nosso organismo, ele tenta compensar, né, para manter o equilíbrio. Exato. Só que quando ele tenta compensar, ele começa a gastar mais energia do que o habitual. E esse gasto de energia, né, eu tento explicar com o paciente como é que é isso. Estou gasto de energia, então para mim é bom, porque eu vou emagrecer se eu estou gastando energia. Então não é nesse sentido. É o sentido assim, é como se você tivesse o tempo todo se desequilibrando e os seus músculos, né, tanto o agonista quanto o antagonista, tentando compensar, né, essa deformidade para manter você em equilíbrio. Então ele vai se contrair mais, ele vai, né, gastar mais energia para exercer a função dele. Então isso muitas vezes se traduz em dor. Né? Então esse paciente ele vem em busca de melhor qualidade de vida. Né? Eu digo, aquele senhorzinho que muitas vezes não fala nem de escoliose, mas de outras patologias. Né, que tem uma estenose de canal, um estreitamento, né, eu gosto muito de encenar também no meu consultório para que as pessoas vejam que no dia a dia acontece o que a gente está explicando no consultório. Aí você já viu aquele vozinho que já tem dificuldade de andar, já está mais corcunda, então ele já se arqueia mais para frente. Quando ele vai para o supermercado, ele leva o carrinho e ele, né, se debruça sobre o carrinho, porque na hora que ele se debruça, ele abre mais o canal, então o nervo vai passar mais solto, mais leve, então ele vai sentir menos dor. Se ele começa a se desequilibrar porque ele está arqueando o tronco para frente, ele começa a dobrar os joelhos, né, para poder ter mais equilíbrio. Ele abre a base, né, das pernas para ter mais equilíbrio. Quando os mecanismos compensatórios do corpo humano já não conseguem mais, aí vem as órteses. Então ele vai lá e pega uma bengala. Avançou, vai para a cadeira de roda. Então é tudo, né, biomecânica, é tudo músculo, é tudo ligamento, é tudo um trabalho, né, que aí vocês fazem isso excelentemente bem de
promover o equilíbrio desse tronco, dessa coluna, para que dentro desse cone, né, do Dubussé, porque que a gente fala cone, que é, né, para explicar melhor para o público, né, existe um desenho em que um francês fez um cone, né, e para a gente se manter em equilíbrio, tanto estático, né, parado ou caminhando, andando, a gente não pode sair, né, da área desse cone. Se a gente se desequilibra um pouquinho, um músculo aqui vai, contrai, outro, né, relaxa, e aí você anda, você caminha, você faz sua atividade. Se você está muito descompensado, muito desequilibrado, né, você sai do cone. Então, quando você sai desse cone de equilíbrio, você se desequilibra mais. Então, você perde muita qualidade de vida. Então, a artrose avança muito mais e você vai ter muito mais dor. Então, é onde a gente quer buscar esse paciente e ver. Será que com o tratamento, né, específico da fisioterapia a gente consegue devolver qualidade de vida? Consegue. Se não precisar operar, melhor, né? Aqui ninguém está querendo, eu digo para o paciente, não é porque eu sou cirurgião, você vai sentar na minha frente e eu vou lhe indicar uma cirurgia, não. Pelo contrário, eu acho que eu ganho mais credibilidade, né, e confiança dos meus pacientes, quanto mais pacientes eu não puder operar. Eu estou aqui para operar, mas se puder não operar, eu vou achar melhor. Né? Então, eu acho que é essa filosofia, né, que tem a ver muitas vezes com princípios, né, porque você não pode ver o paciente como cifras, né? Você faz o seu trabalho honesto, você precisa daquilo, você precisa pagar suas contas, ótimo, mas em primeiro lugar, quem está ali na sua frente? Poderia ser seu pai, sua mãe, seu filho, principalmente, inclusive eu digo para os pais, sentou no meu consultório, me elegeu como seu médico, eu sou pai dela também. Por mais que seja um pai jovem, mas sou pai. Né? Então a gente tem que ter esse olhar. Se puder tratar conservadoramente, melhor. É aquele olhar, né, que antigamente a medicina era muito vista como tratar doença, né? E hoje a gente traz muito essa promoção de saúde, né? Cara, é sobre saúde, é sobre estar bem, é sobre estar melhor, é sobre prevenir. E essa conscientização, ela parte muito dos profissionais de saúde, né? De chegar até a população e trazer. E como você falou lá no começo, o SUS é o mais difícil da gente chegar. Então, quanto mais a gente conseguir levar essa educação para esse pessoal que está ali sendo atendido no posto ou no hospital, pelo SUS mesmo, a gente consegue prevenir muito mais e ter esse olhar muito mais de saúde. Anderson, eu queria que você, não sei se é possível, mas desse um spoiler para a gente no contexto assim, o que a gente espera futuramente das cirurgias para escoliose? Hoje a gente tem IA, hoje a gente tem cirurgia robótica. O que a gente tem vindo aí pela frente que possa facilitar para você, como cirurgião ali, não sei se em termos de tempo, facilidade mesmo de ser mais preciso em alguma coisa, ou que nem você falou, eu tenho que bater para ver o que é, não, já vou saber com mais segurança, e para o paciente? Eu não sei se o que eu vou dizer aqui para o público vai ser animador ou vai ser, vamos dizer assim, algo ruim. Mais uma vez, né, quando a gente se depara com tecnologia, avanço, a gente sempre tem que pensar positivo, mas sempre tem que pensar em dois cenários. Né? O cenário em que a gente depende de recursos públicos, né? Então as coisas são mais difíceis, como eu falei. Né? 2020, quando eu voltei para Natal, se você for ver a história da escoliose ao redor do mundo, já está muito avançada. Mas no nosso próprio estado não se fazia nem cirurgia pelo SUS. Comecei a fazer sem neuromonitorização, que se você diz isso um pouco mais distante ali no sul-sudeste, é impensável se fazer. Né? Eu tive recentemente no congresso da SRS em Carolina do Norte, e o primeiro dia foi totalmente dedicado à inteligência artificial, à tecnologia robótica, né? O robô, né? Não substituindo, mas auxiliando muitas das cirurgias. Né? Um robô que tem todo o software, né, do computador lá, da tomografia, da ressonância, ele vai, inclusive, colocar o parafuso melhor do que o cirurgião. Talvez ele não vai antever, né, um problema ou resolver na hora, está sangrando muito aqui. Aí entra a experiência do profissional humano. Então se discutiu muito sobre isso, sobre a tecnologia. Então, óbvio que tudo que vem para somar é bom. Né? Então, se a gente tiver, né, acesso a essa tecnologia, vai facilitar muito, vai diminuir sangramento, vai diminuir tempo operatório, vai melhorar a precisão da colocação dos implantes, vai melhorar a correção. Né? Eles já fazem cálculos, né?
me fugiu o nome agora, algoritmos, né, de que tantos parafusos vai ser melhor para aquele paciente. Uma correção de 70%, 80% vai ser melhor para esse paciente. Não, esse aqui dá para corrigir 100% e a medula dele não vai sofrer, ele não vai ter esse risco de ficar paraplégico. Então, nesse sentido, nessa maior precisão de cálculo do que fazer nas cirurgias, né, diminuindo riscos, é muito bom. Agora, a outra questão vai chegar para a gente? Quando vai chegar para a gente? Em que setor vai chegar para a gente? A gente está vivendo uma época difícil, né, economicamente, e aí agora eu generalizo, né, para o Brasil inteiro. Então, alguns convênios não autorizam alguns produtos e materiais que a gente precisa. Se você me perguntar, eu aprendi a passar parafuso na técnica antiga, eu vou na anatomia, né, não preciso nem da radiografia, né, instantaneamente, vou lá e passo o parafuso e depois eu checo se o parafuso está bom ou não. Mas se você me perguntar se me derem um neuronavegador em que eu olho numa tela e milimetricamente ele vai me dizer onde eu tenho que passar aquele parafuso, óbvio que vai ser melhor. Mas nem o convênio hoje nos autoriza um neuronavegador, a não ser que a gente faça 2, 3 laudos para um caso ultra específico, dizendo esse eu preciso, senão não vai dar para fazer. Então, de uma maneira geral, é bom, mas eu não sei quando isso vai ser bom, quanto isso vai ser bom nos diversos cenários que a gente acaba se deparando. Entendi, perfeito. Tem alguma coisa que eu não te perguntei sobre cirurgia de escoliose que você gostaria de falar ou falamos tudo? Se você deixar, eu fico mais umas 3, 4 horas aqui. Mas eu acho que não, acho que a gente conversou bem, né? Talvez doutor, como é que eu reconheço uma escoliose, né? Muitas vezes o pessoal em casa a gente conversa muita coisa específica, mas às vezes esquece de falar uma coisa básica, né? Se você já tem alguém na família com escoliose, então isso já é um sinal de alerta, né? Olhem seus filhos, suas filhas, preste atenção, principalmente naquela fase do estirão do crescimento, a menina que está virando mocinha ali por volta de 11, 12 anos, que hoje também é mais precoce, né? Conversando com minha mãe, por exemplo, as mulheres menstruavam com 15, 16, 17 anos, hoje está algo mais precoce. Então comece a prestar atenção a partir dos 9, 10 anos, se não tem algum desvio da coluna. Como é que eu vejo esse desvio da coluna? Despindo o seu filho, a sua filha, né? For um menino só de short, a menina só de calcinha, coloque de frente para uma parede lisa de preferência, peça para ficar reto, veja se um ombrinho, né, tá bem simétrico, um tá igual ao outro, se a bacia tá bem igual. E existe uma manobra que a gente faz muito no consultório, né, que é a manobra de Adams, né, que é pedir para a criança se curvar como se fosse, vai lá embaixo e toca os pés sem dobrar o joelho. Então essa hora é uma manobra sensibilizadora que, se você tiver uma giba, que é aquela saliência na região dorsal, né, na escápula, na pá, na omoplata, vai ficar mais saliente. Então você vai ver uma diferença, né, de um lado para outro da coluna. Então são sinais que devem, né, ligar o alerta e dizer, preciso ir num profissional, né, verificar se realmente é uma escoliose. Escoliose normalmente não dói, então não espere a coluna doer para procurar o profissional. Escoliose, principalmente a idiopática do adolescente, ela não causa dor, a não ser que seja uma deformidade que já está lá muito avançada, acima de 80, 90 graus, que vai entrar naquele conceito do cone do Bussé, já vai estar bem desequilibrado, tanto no plano frontal, coronal e o sagital, então vai causar dor. Então acho que o que a gente conversou aqui é bem esclarecedor, né? Então a gente fica sempre à disposição para esse bate-papo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo conteúdo, pelo conhecimento, porque é sempre muito bom quando a gente pode ouvir de profissionais de referência, né? Aquilo que eles estudaram muito tanto tempo, se especializaram e fazem todos os dias, porque uma coisa é quando a gente olha para a evidência e outra coisa a gente olha para a prática clínica. Então a gente juntar essas duas coisas, elas são muito ricas, de trazer a experiência do dia a dia e trazer as evidências para a gente falar assim, olha, isso é o que está publicado, assim está funcionando na prática, para onde a gente está olhando, o que a gente precisa melhorar. Isso é muito legal. Eu acho que para fechar, seria legal, pelo que eu lembro que eu conversei com a Carla, você tem um projeto de escoliose, não é? Isso. Seria legal você comentar o que é isso daí. Hoje a gente conseguiu transformar o projeto numa associação. Legal. Tá nas vias finais aí de cartório, né, para poder, né, de fato divulgar. Que nem associação é tão simples fazer, né? Né, para
Para o público que ainda não sabe o que é uma associação, uma fundação, é como se fosse uma organização, uma ONG, em que a gente desenvolve atividades filantrópicas, ou seja, sem intuito, fins lucrativos, né? Fins lucrativos. E começou com a ideia, né, de promover uma melhor saúde e bem-estar, né, para as crianças e adolescentes com escoliose no estado do Rio Grande do Norte, né? E eu juntei a palavra projeto, pró, escoliose e esco. Então, projeto Proesco, né? Inicialmente eu fiz um mutirão no ano passado, né, em 2024, a gente fez um mutirão de cirurgias onde os pacientes, né, foram operados em um hospital credenciado pela Rede SUS, mas todo o material, né, implantes, né, parafusos foram doados por empresas parceiras, né, os cirurgiões que vieram de fora também, ex-chefes meus, colegas, amigos, né, experientes na área, vieram ajudar a gente, né, foram 6 cirurgias, né, durante 3 dias a gente, né, operou esses pacientes. Esse ano fizemos mais uma vez um mutirão com 7 pacientes, né? Alguns podem perguntar, 6, 7 é um número pequeno? E não é, porque são cirurgias muito caras, né? Cirurgias que muitas vezes, se você for pagar particular, vai ter uma variação aí entre 250 mil a 400 mil reais. Então, quando a gente consegue isso, ainda mais conseguindo exames de radiografia, tomografia, ressonância com parceiros, né, fisioterapeutas, cardiologistas para fazer a avaliação pré-operatória, acaba que cada paciente tem um valor agregado àquele procedimento muito alto. E eu percebi que se eu continuasse com esses mutirões, somente com o meu nome, com o meu porta em porta, preciso disso, a gente estaria fazendo um bem, mas ainda estaria aquém do que eu pretendo, né? E aí eu disse, vamos criar uma associação, né? Associação Proesco, porque a gente vai pleitear futuramente emendas parlamentares, mostrar que a coisa acontece, que beneficia a população, que beneficia o Estado, né? Como ente público. E a coisa tem acontecido, o Proesco já é grande, já é divulgado no Brasil inteiro, né? Próximo ano a gente já está se programando, né? Para quem sabe até fazer mais do que 7 cirurgias. E, doutor, como é que eu participo do Proesco? A gente tem a nossa página, né? Que é projeto.proesco. Se quiser informações, também tem a minha página pessoal, que é dr.andersonmatos.coluna, né? Sempre eu vou estar publicando alguma coisa relacionada à coluna, principalmente escoliose e ao Proesco. Quero participar, né? Então sou paciente que depende do SUS, então eu tenho 2 portas de entrada no SUS, que eu atendo em 2 hospitais, então precisa do encaminhamento da Secretaria de Saúde ou do posto de saúde onde aquele paciente foi atendido para o hospital. Então chegou para mim, fez a avaliação, né, tem indicação de cirurgia, já é emitido um documento que a gente chama de AIH, que é a autorização para a internação hospitalar, vai para a fila do SUS, mas em algum momento aquele paciente que está na fila do SUS, ele vai ser operado pelo SUS, mas ele pode ser operado mais rapidamente também pelo Proesco, a partir de uma seleção que vai, né, ver a questão da necessidade maior daquele paciente em estar pelo Proesco. A curva está piorando mais rápido, a curva está muito grave. Então, assim, existe uma seleção. Então, esse paciente, automaticamente, se ele for atendido por mim e tiver indicação cirúrgica, ele vai estar nessa fila. Então, ele pode ser contemplado ou por um ou por outro. De toda maneira, ele vai ter seu tratamento garantido. Doutor, o Proesco é só cirurgia? Não, o Proesco cresceu, tem crescido e vai continuar crescendo. A gente também fez esse ano um mutirão de consultas para pacientes que nunca tiveram acesso a um especialista em escoliose. Então, quando ele tem indicação de colete, a gente tem parcerias que vai fornecer o colete, né? Só, olha, colete é muito caro, a família é muito humilde, não tem condições de... Aquela empresa ali, que a gente tem parceria, vai doar ali 2, 3 coletes naquele mutirão que a gente fez ali de 20 pacientes. E a gente tende a fazer isso mais frequente. O paciente faz parte da Associação Proesco, ele vai ter um acompanhamento, né? Comigo e com nossa equipe. Por quê? Porque muitas vezes o paciente mora no interior que tem vagas limitadas para atendimento do SUS. Então, ele sendo da Associação Proesco, se eu disser volte daqui a 4 meses, ele sabe que daqui a 4 meses ele vai estar
sendo reavaliado por uma equipe multiprofissional. Diferente do que é hoje no SUS. Eu, mesmo fazendo a cartinha, eu disse, volte daqui a 4, 6 meses. Quando eu vou ver, voltou depois de um ano e meio, a curva está pior. Isso que foi que aconteceu. Doutor, eu tentei de todas as maneiras marcar, voltar, e a secretaria não conseguia fazer esse fluxo dar certo. Então a gente, com a associação, tenta, né, cobrir essas brechas que ainda existem, né, no SUS, no sentido de acompanhamento, de tratamento conservador, de tratamento cirúrgico, do acesso realmente universal e em tempo hábil para que esse paciente tenha o seu tratamento adequado. O paciente não, a família tem um tratamento adequado. Perfeito. Parabéns pelo seu trabalho, Anderson. Além de um excelente profissional, né, ter essa visão de realmente poder criar projeto, cuidar de projeto. A gente sabe que não é fácil isso. Então, existe uma burocracia muito grande para isso, um trabalho de ter que trazer as pessoas também para se sensibilizarem, né, com as outras pessoas, fazer cirurgia nessas crianças, conseguir recursos para isso. Sim. Então, é um trabalho gigantesco. Parabéns por isso. Eu queria que você deixasse as tuas redes sociais aí para o pessoal poder te encontrar. Hoje, né, o Instagram é o dr.andersonmatos.coluna, né, a rede aberta, né, muitas vezes eu não digo que eu consulto, porque para o meu paciente eu falo, ó, é uma falta de respeito eu lhe consultar por aqui. Sim. Porque eu preciso ver você, eu preciso saber da sua história, eu preciso lhe examinar, né? E aí, dentro desse contexto, eu oferecer o tratamento. Mas eu tenho muitas dúvidas, né, dos pacientes pelo Instagram, dou um melhor acesso tanto ao consultório, quando há condições, como à rede SUS, né, pelo dr.andersonmatos.coluna. Tem a rede social, né, a página do Proesco, que é projeto.proesco, né? E tem o telefone da clínica, né, para os pacientes convênio ou particulares que porventura desejem marcar, que é a Clínica Neuron, né? É o 3084 6034. Esse contato ele responde também o WhatsApp. Perfeito. Muito obrigado. Gente, se você gostou desse episódio, já deixa seu like aí, já compartilha com alguém que precisa aprender sobre escoliose. Hoje eu tenho certeza que você aprendeu tudo sobre uma cirurgia de escoliose e pontos que você precisa ficar mais atento e já informar para alguém. Caso você olhe e fale assim, olha, essa criança precisa passar por uma avaliação com um médico especialista nesse assunto, precisa entender mais, precisa ver um fisioterapeuta especialista nesse assunto, ou seja, a gente precisa levar essa conscientização para a nossa população. Curte esse episódio, se estiver ouvindo a gente no Spotify, também já avalia a gente com 5 estrelinhas aí, e eu te espero num próximo episódio. Até mais!